Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Falando do Espiritismo e hoje a gente vai começar uma nova série. Já que tem tantas perguntas nos vídeos, eu vou começar a responder as perguntas em um vídeo também, claro. Então, essas perguntas que eu vou responder hoje, eu peguei só de um vídeo aleatório, na verdade um dos últimos que eu postei, e separei elas para responder. Então vocês podem ir colocando as perguntas aí abaixo, né, nas próximas edições. E se você vê alguma pergunta que você quer que seja respondida, você vai lá e dá o like na pergunta da pessoa. Por quê? Obviamente que aquelas perguntas que tiverem com mais likes vai ser mais válido para responder, porque eu considero mais importante, né, que mais de uma pessoa tenha dúvida. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos. Vocês podem perguntar sobre o que vocês quiserem, inclusive sobre mim também, não tem problema, podem fazer perguntas pessoais, tudo. O que eu souber responder, eu responderei, tá bom? Valeu e vamos lá. A primeira pergunta é do nosso amigo Wellington Cursino. Ele pergunta: Eduardo, é possível em desdobramento obsediar outro espírito mesmo estando encarnado? Sim, meu amigo, é possível que isso ocorra. Nós sabemos que quando a gente dorme é uma quase morte, porque a gente sai do corpo, apesar de ficar ligado com o corpo físico, né? Mas a gente sai realmente do corpo e vai por aí. Então tem pessoas que dormem, que vão para bares, que vão para baladas, que vão atrás de sexo, atrás de jogo, atrás de comida. Tem pessoas que dormem, que vão trabalhar no plano espiritual, trabalhar no hospital, auxiliar o próximo, que vão trabalhar em centros espíritas, e por aí vai. Então há uma variação muito grande. Obviamente que aquele que não vibra muito bem quando dormir vai procurar as coisas que estão pertinentes à vida dele, óbvio. Então o alcoólatra vai dormir e vai atrás de bebida. E é assim mesmo, né? Então, é possível sim que uma pessoa, quando dorme, sai do corpo, procure alguém que ela está com raiva e comece a obsediá-la. Inclusive, tem algo muito importante a gente frisar. Ter uma raiva, vamos dizer, ter ódio de uma outra pessoa é muito perigoso. Vou falar uma historinha aqui. Joãozinho tem ódio do Marcelinho. E ele está sempre alimentando aquele ódio, ficando com raiva tudo. O Joãozinho desencarna, chega no mundo espiritual. Só que o Joãozinho não é uma pessoa ruim. Então ele está relativamente bem. Porém, chega no mundo espiritual, ele fica pensando no Marcelinho, ele fica com raiva do Marcelinho. E aí o que acontece? De repente, ele aparece do lado do Marcelinho. É assim uma das formas que os espíritos obsessores acabam realmente chegando àquele encarnado com quem ele tem a dívida. Porque pelo pensamento ele pode se movimentar. Então se ele fica pensando muito no Marcelinho, pensando com raiva, ele aparece do lado do Marcelinho. E aí a hora que ele vê o Marcelinho e emana aquela raiva para o Marcelinho, ele começa a se ligar. E é uma coisa tão intensa o plano espiritual. Na realidade, o plano espiritual, tudo é muito mais intenso, né? Quando você está em espírito, a vida é muito mais verdadeira, muito mais intensa. Então naquele momento que ele firma essa conexão do mal, né, com esse encarnado, ele pode virar um obsessor e ficar até colado nele. E pode demorar anos para sair. Então vocês percebem qual é o perigo de você ter ódio ou ter raiva de alguém. E na melhor das hipóteses, quando alguém está com raiva de você, no mínimo ele está enviando vibrações negativas para você. E quando você está com raiva de alguém, no mínimo você está enviando vibrações negativas para a pessoa e para você. Porque a hora que você gera o ódio, né? A gente está falando de ódio, a gente não está falando de ficar nervoso por uma coisinha, apesar disso ser errado também. Mas a hora que você gera o ódio, você envia diretamente para a pessoa e a pessoa recebe. Se tiver na mesma vibração, obviamente. Se você tiver com raiva de Chico Xavier, tiver com ódio de Chico Xavier, não vai acontecer nada com ele, pode ter certeza, né? Então, a gente tem que entender o quê? Que é muito importante o sentimento que a gente tem dentro de nós, o sentimento que a gente emana para o próximo, vai realmente deixar a gente bem ou mal, tanto no plano físico como no plano espiritual. Bom, vamos à pergunta do nosso amigo Kerguinaldo Simplício. O espiritismo entrou na minha vida de uma forma para que onde eu olho e ando e penso, tudo que eu faço, principalmente meus pensamentos, eu vejo espiritismo. Será que eu estou ficando doido? Bom, meu amigo, você não está ficando doido. Na verdade, o que acontece é que durante a nossa encarnação, a gente só vê a nossa encarnação, certo? Você vê seu trabalho, você vê sua família, você vê sua vida. Porém,
rola um sistema extremamente complexo nos bastidores. Então vamos dizer que seu amigo espiritual está lá falando assim, bom, ele está precisando conhecer o espiritismo, já está na hora já. Então o que ele faz? Ele coloca você no caminho de alguém que vai falar de espiritismo, ele vai intuir você para clicar num vídeo que vai te levar ao espiritismo, ele vai fornecer todo o material disponível para que você acabe conhecendo, encontrando o espiritismo e aí seguindo ou não, aí vai depender do livre-arbítrio. Ele pode mostrar para você, mas ele não pode te jogar no espiritismo obrigatoriamente. Muitas vezes os espíritos me usam exatamente para fazer com que o espiritismo chegue na pessoa. Se eu contar para vocês a quantidade de vezes que eu já fui utilizado, obviamente para o bem, né, pelos espíritos para poder levar o espiritismo para a pessoa, e não só o espiritismo, como outras informações também, foram várias vezes que isso ocorreu. Então o espírito chega para mim e fala assim, ó, eu queria te pedir isso daqui, você tem como ir lá e falar isso para tal pessoa? Eu falo, tá bom, eu vou e falo. Às vezes a pessoa pode achar que eu sou maluco, às vezes a pessoa pode achar que eu estou invadindo a privacidade dela, o que na realidade eu não tô nem aí. O que ela vai achar? Eu não tô nem aí mesmo. Eu falo mesmo, se um espírito do bem me pediu uma coisa, eu vou e faço e acabou. Não me interessa o que vai acontecer. Obviamente que eu vou apurar se isso é do bem ou do mal, né? Se é uma mensagem boa, eu vou passar. Se é uma mensagem ruim, não vou passar, obviamente. A não ser que tenha algum motivo. Por exemplo, tal pessoa vai morrer tal data, você tem que mudar o seu modo de tratar ela, esse tipo de coisa. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que aconteceu até recentemente para mim. Eu ia numa pizzaria muito boa aqui no Paraná, em Londrina, e eu gostava muito da pizza. Só que não tinha muito movimento a pizzaria, só que a pizza era muito boa. Aí o espírito chegou para mim e falou assim, olha, eu quero que você me faça um favor. Eu falei, pois não. Ele falou assim, eu sou amigo espiritual, né, do dono aqui. Eu queria que você sugerisse para ele fazer rodízio, porque vai dar certo. Aí ele até me falou o que ele ia falar, que o próprio dono ia justificar e o que eu ia falar quando ele justificasse. Então eu sugeri, ele falou exatamente o que aconteceu. Ah, mas eu tenho medo de ter que fazer muitas pizzas e tal. Eu falei o que o espírito falou e aí no final das contas acabou que ele começou a fazer rodízio e de uma pizzaria que não tinha quase ninguém, ele ficou totalmente lotado. Ele começou só na sexta-feira, depois começou na quinta, sexta, sábado, depois começou todos os dias e, ficava lotadas todas as mesas. Ou seja, o espírito queria passar mensagem, porém ele não tinha muito como passar essa mensagem tão direta e ele me utilizou para isso. Isso acontece muito. E o que acontece bastante também é que às vezes você não fica sabendo que você foi utilizado. Porque os espíritos, se eles quiserem fazer com que eu fale uma coisa que eu nem queira falar, eles fazem. E tem muitos médiuns que são utilizados dessa forma. Às vezes a pessoa nem tem uma mediunidade tão desenvolvida, mas ela é uma ferramenta dos espíritos superiores. Então às vezes ela vai lá conversar com alguém e esses espíritos superiores vão lá e utilizam ela. Muitas vezes ela fala, nossa, nem sei por que eu falei isso. Ou então a outra pessoa fala, nossa, como é que você falou isso, né? Isso tem tudo a ver com a minha vida, ou essa informação é muito pertinente, né? Ou como que você adivinhou esse tipo de coisa? É isso que acontece na realidade, né? São os espíritos que estão utilizando aquela pessoa, naquele momento, para passar aquela mensagem, certo? Mas sempre lembrando que o livre-arbítrio ele é sempre respeitado, claro. Se o cara não quiser fazer o rodízio de pizza, não vai adiantar nada eu falar, ele não vai fazer e eu não vou brigar com ele por causa disso, né? E aí, seja lá o que Deus quiser com o cara, mas nesse caso ele aceitou, aderiu, né? E aí deu certo. Hoje mesmo aconteceu isso também num outro restaurante que eu fui. Então vocês percebem que isso ocorre muito. E não é só comigo, é que comigo é de uma outra forma. Como eu ouço eles abertamente, eles chegam e falam pra mim, ó, faz isso daí, se vira aí, eu tenho que ir lá falar com o cara. Bom, o Leopardo das Neves perguntou, Eduardo, ter insônia com frequência é sinal de obsessores lhe perturbando durante a noite? Depende, porque a insônia ela pode ter várias causas, né? Pode ser algo biológico, pode ser uma variação hormonal, pode ser alguma coisa ligada à ansiedade, pode ser, pode ser tanta coisa, causas biológicas, naturais, que não dá para você atribuir a isso. Mas sim, também pode ser obsessores, também pode ser um obsessor que está te atazanando, também pode ser a pessoa que está em baixa vibração e ao dormir sai de lá e vai para um lugar ruim. Então assim, não dá pra gente falar é isso ou é aquilo. Cada caso é um caso e isso precisa ser analisado. Mas pode acontecer dos obsessores? Sim, pode acontecer, mas não é só isso. Então vamos à pergunta do Leonardo Fagundes. Há como se tornar um médium ostensivo? Então, Leonardo, na verdade, o Allan Kardec fala o seguinte no Livro dos Médiuns, que tem uma limitação, certo?
Você reencarna com um corpo biológico já programado para você ter muita mediunidade ostensiva ou não. E existe um campo para você trabalhar. Se você estudar, se dedicar, ler o livro dos médiuns, né? Tentar praticar, você vai melhorar a sua mediunidade. Sim, isso pode ocorrer. Mas não vai ser um grande salto, entende? Existem também alguns tratamentos que os espíritos fazem, mas isso daí é só em casos excepcionais. Se os espíritos quiserem, por algum motivo, tornar uma pessoa médium, eles vão lá e fazem uma cirurgia espiritual da mesma forma que é feita as cirurgias para curar doenças e coisa e tal. Como que isso funciona? Eles vão chegar lá no corpo biológico da pessoa, na glândula pineal, vão modificar as coisas que eles querem modificar, vão no cérebro, nos receptores, né? E vão modificar, vão nos neurônios e modificam, eles vão ampliando, mas isso daí é só para casos em que vamos dizer assim, mudado o destino da pessoa. Ela às vezes não se programou, não tinha essa programação para ser uma médium ostensiva, mas calhou de acontecer e aí foi, porque é um trabalho a mais para os espíritos, né? Então eles só vão fazer isso caso realmente haja essa necessidade. Então se você quer ser um médium ostensivo para poder ajudar os outros, porque é só para isso que deve servir na mediunidade, ajudar os outros sem ganhar nada, principalmente de cunho material, né? Obviamente, nunca receber dinheiro nem nada. Se é esse seu desejo, você pode pedir em oração. Os espíritos vão considerar ou não vários fatores, entre eles o mérito, a sua intenção e tudo mais, e aí eles vão decidir o que fazer. Então vamos à pergunta da Simone Cruz. Eduardo, como eu vou saber se eu tenho um espírito me seguindo? Preciso muito ter uma consulta com você. Então, Simone, eu não consigo mais fazer atendimentos. Não que eu me ache alguém importante nem nada, eu me acho um tonto qualquer. Mas como vinha muita gente falar comigo, né, na verdade tem mais de milhares de mensagens, mais de 1000 mensagens para responder no WhatsApp, acaba que se eu não vou conseguir atender um, eu também não vou atender os outros, porque eu acho meio mancada isso. Também eu teria que atender na ordem, então demoraria muito tempo. Então hoje em dia eu não faço mais atendimentos. Porém, a nossa equipe, que é formada do meu primo Felipe, dos administradores Ronaldo, Juliano e Tayane, atualmente essa é a configuração da nossa equipe, né? Está apta para fazer os atendimentos. Por quê? Tudo que eles vão passar, a gente já conversou antes, a gente já definiu, a gente já tem uma estrutura de atendimento e é tudo que os espíritos passam. Então quando você está conversando com um deles ou comigo, é a mesma coisa, não vai mudar nada. É o que realmente o que os espíritos vão passar. Então quando você está sendo atendida por eles, por um deles, né? Porque o ideal é chamar um deles apenas. Então, esses administradores estão aptos para fazer o atendimento e você vai encontrar aí o número do Juliano e do Ronaldo aí abaixo na descrição do vídeo. Todos os vídeos a gente coloca esses números, tá bom? E se você ainda não está no nosso evangelho no WhatsApp, coloque seu número aí com DDD nos comentários que a gente vai te adicionar. Isso vale para todo mundo. Mas respondendo a sua pergunta, como saber se tem um espírito te seguindo ou não? Com certeza deve ter. Pelo menos um amigo espiritual você tem. E esse negócio de espírito seguindo ou não, vamos dizer assim, as pessoas têm uma certa impressão errada disso. Parece que o obsessor está grudado em você ali o tempo inteiro e tudo. Não é bem assim. Eles também têm uma vida deles. Então eles vão lá atazanar um, depois vão lá atazanar outro. Só que se você está sempre se mantendo em vibração ruim, eles voltam para te atazanar. É mais ou menos assim. Eles estão sempre buscando coisas novas para fazer, pessoas para atrapalhar, né, para prejudicar, para dar risada na cara deles, para assustar e por aí vai. Então eles estão sempre buscando coisas diferentes. Mas o importante é você se manter em boa vibração. Se você se mantém em boa vibração, fazendo bem, fazendo a reforma íntima, eu sempre coloco o link da reforma íntima aí, sem ter maus pensamentos, você não vai ter problema com nenhum espírito obsessor. A pergunta do nosso amigo Frank Oliveira. Boa noite, Eduardo. Gostaria muito de saber a sua opinião em relação à música eletrônica trance. Ela pode nos distanciar dos espíritos de luz? Olha só, na realidade, tem algumas músicas que não são muito legais, que estão mais ligadas a espíritos das trevas, né? Obviamente, não preciso nem falar, aquelas letras que falam de arma, de bandido, de tiro, de sexo, obviamente não são letras boas. Isso daí não precisa nem ser um espírito para deduzir. Mas óbvio, tem alguns ritmos que estão mais ligados aos espíritos inferiores, tudo. Não é que pode te distanciar e tudo, mas tem umas coisas, por exemplo, que os espíritos não gostam muito, né? Então assim, use seu bom senso, utilize seu bom senso. Se você se sente bem com a música, tudo bem, né? Não vai ter problema não. Os espíritos também não se incomodarão. Até porque, para um espírito, é fácil ele desligar o som daqui e ficar só com o som de lá. Mais ou menos isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Coloquem suas perguntas aí abaixo. Se já tiver pergunta que você gostou, deixa o like para eu saber que aquela pergunta
é bem visado por mais de alguma pessoa e eu vou responder ela. Coloque seu comentário se você gostou, se não gostou. E verifica se você não está inscrito, porque muita gente assiste os nossos vídeos e não está inscrito. Então isso não é legal para o canal, né? Valeu, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima noite. E até a próxima.